Fala galera, Lucas Matheus Dev aqui na área de novo, trazendo mais um conteúdo incrível aí para essa comunidade Flutter RP, que sempre está agregando aí para a nossa comunidade de Flutter, trazendo conhecimento, trazendo ajuda, help, suporte. E ó, se você não fez parte do nosso Discord, entra lá, que o pessoal também lá é incrível. Se você tem dúvida, você manda, tem canal para cada coisa, tem para arquitetura, layout, testes, N coisas. Então entra lá e se inscreva. E o tema de hoje que nós vamos abordar, como você viu no título, sobre testes unitários, tá? Existem três tipos de testes, tá? Tem um teste de integração, tem um teste de UI e tem um teste unitário, que é o teste que nós vamos abordar. Tá? Nesse exemplo, nós vamos utilizar uma tela que é comumente usada, geralmente nos apps, né? Que é a tela de login, tá? Nós vamos utilizar os testes no teste de login para verificar se a nossa autenticação está funcionando, se os nossos erros estão sendo reconhecidos pelo nosso código e também estão sendo tratados. Vamos ver forms validate, vamos ver abstrações também, tá? Então hoje a aula vai ser top, viu? Mesmo que seja uma tela de login, eu vou tentar aqui trazer para você entender os testes em si, tá? Não aprender a testar uma tela de login por si só, porque não faria sentido. Mas então, já falei demais, né? Então, bora lá para o código. Então, vamos lá, galera. A nossa tarefa de hoje vai ser fazer o teste nessa tela de login aqui, que eu estou mostrando para vocês. Vou apagar isso aqui. Eu vou até... Beleza. Nós vamos testar essa tela de login aqui, que é bem simples, tá? Tem e-mail, um password, bem simples, tá? Vou explicar o projeto, tá? Primeiramente, peço que vocês não levem essa arquitetura como modelo, como alguma indicação, tá? Esse código é feito só para nós focarmos no teste, tá? Então a arquitetura, para mim, não importa muito aqui nessa videoaula, tá? Se vocês quiserem que eu traga alguma aula de Clean Architecture, MVVM, boas práticas, é só mandar aí no comentário, beleza? Mas pro foco dessa aula não vai ter em relação à arquitetura, tá? Vamos focar só na parte de teste. Então, só para entender aqui, ó, tem uns binds, né, que chama as dependências da minha tela, como repositório, como stack bar, como um validator, meu data source, tá? Então, quando eu navegar para minha tela de login, vai ser iniciado tudo isso daqui, tá bom? Beleza, então todos têm a sua interface, né, tem o seu contrato, como eu vi o modo aqui, que tem o seu contrato de login. Como todo contrato, eu tenho alguém que implementa, tá? Que é o meu login view model que implementa esse contrato. Bom? Beleza. Então, passando por aqui. Beleza, todo esse contrato está aqui na minha pasta source, tá? E a minha entidade também, que eu tenho entidade aqui chamada communication, né? Que é só para dizer se teve sucesso na comunicação, ela pode devolver algum dado também. Bom? O tipo de dado que ela retorna, você decide na hora que você vai criar. Tá bom? Então, beleza. Eu também tenho um usuário aqui. Que é o meu repository pad, que é uma classe abstrata, tá? Beleza, aquela classe abstrata que eu acabei de mostrar. Aqui no meu módulo de login. Aqui dentro de módulo, né? Eu estou usando a arquitetura MVVM. Eu também tenho uns binds aqui. Então, para você ver que você não precisa se ater em relação à arquitetura, tá? Então, aqui dentro de model eu tenho o meu data source. O meu data source, ele tem um faker aqui, um map, né? Um faker onde eu tenho uma chave e-mail e um e-mail. Uma chave password e um valor de password. E depois, quando eu for chamar esse data source, como se ele fosse a minha API, tá? Ou o meu Firebase, tanto faz. A única coisa que ele vai fazer é, ele vai esperar 2 segundos aqui para ter uma relação de feature. E vai me dizer se existe... se o e-mail que eu passei para ele por parâmetro é igual a esse e a senha que eu passei por parâmetro é igual a essa, como podemos ver aqui. Ele vai na chave e-mail e verifica o e-mail, vai na chave password e verifica o password, beleza? Então, muito bem simples aqui. Deu para entender que é uma API mocada, né? Um mock ali para você fazer o login só para verificar. Tá, então, bem simples. Então, MVVM, para quem não conhece, o controller é meio ali fazendo parte da tela. Quando acionamos alguma coisa na tela, como fazer login, o controller passa para o ViewModel
cria o objeto, se necessário, e passa para o repository. O repository, por sua vez, chama o data source, que é a fonte de dados externa, e verifica se está certo os dados, ou faz um put, delete. Nesse caso, ele vai fazer uma autenticação fake aqui. Fechou? Então esse data source seria o último ponto da nossa aplicação. Galera, então, cortando o vídeo aqui rapidinho, tá? Porque eu acabei de lembrar que eu esqueci de avisar para vocês, de mostrar, né, como que funciona o login, né? Acabei explicando todos os testes, esqueci de mostrar. Eu vou digitar aqui meu e-mail, lucas123@gmail.com, e a senha vai ser 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, do 1 ao 7. Então, quando eu logar, ele vai fazer a requisição, vai dar 2 segundos e vai devolver. E aqui login inválido, porque a senha não corresponde, tá? Que a senha aqui é até o 6, tá? E aqui eu vou logar, vou apagar o 7, né? E vou logar aqui o 6, tá? E ele printa login realizado com sucesso, tá? Então é um fluxo que já está validado, tá bom, galera? Então, bora lá de volta pro vídeo. Beleza, vamos lá. Como nós vamos iniciar os testes, né? Inicialmente, vamos começar testando o nosso login controller, tá bom? Então vou fechar as outras telas aqui. Primeiro vamos ver o que o login controller tem de responsabilidade. Então, tá bom? Tá. O login controller é a única responsabilidade que ele tem aqui. Deixa eu tirar aqui. É que ele tem um text edit controller pro e-mail, pro password. Isso vem lá da classe abstrata, tá? Por isso que tem os overrides, tá? E beleza, e ele tem também como parâmetro um validator, um snack bar, que eu já vou explicar já por que faço dessa forma. Beleza, e a única função que ele tem é a função de fazer login. Então, quando é efetuado o login, ele vai nessa dependência dele, que é o validator, tá? Novamente, poderia ser outro nome, poderia ser um nome mais didático, mais em relação ao que faz, tá? Mas, novamente, não precisa se ater a esse tipo de coisa, tá? Vamos focar só no teste. Beleza, acessando aqui essa classe abstrata, né? Ela tem uma key, form state, uma função que diz que é válido, tá? Essa key, nós passamos aqui para key do nosso login controller, tá bom? Do validator nós passamos para lá, porque nós não vamos criar ela dentro do nosso controle. Isso é muito importante para os testes. Tá? E aí, chamamos esse validator, se tiver tudo ok, né? Que por padrão, o validator, deixa eu ver aqui onde ele tá. Deixa eu ver aqui a implementação dele. Vamos deixá-lo aqui. Aqui dentro do nosso login mesmo, tá? Então, por padrão, o que ele faz? Ele pega esse form state e verifica se tudo é válido. Eu acho que vocês já utilizam esse tipo de técnica, né? Para validar, por exemplo, aqui, ó. Que não pode ser vazio esse campo. Então, quando eu dou um login, no caso aqui, pode ser vazio e nem aqui, ó. Tá vendo? Então, se for diferente de nulo, os dois, né? Ele chama. Então, no caso aqui, esse form state, ele é o responsável por fazer essas validações aqui dentro de um text form field, tá bom? Para você fazer isso é muito simples. Só você, onde tiver um text form field, é só você, no topo da sua árvore de widget ou acima desses forms, você coloca um widget form, que a key dele vai ser aquela form key login, tá bom? E aí, aquele validate, ele chama todos os validates aqui, ó, tá vendo? Esses validator aqui, que é uma propriedade do text form, beleza? Isso aqui ele verifica se é um e-mail válido através de um regex. Então ele verifica se tem um arroba, se tem um ponto alguma coisa, ponto .com, né? Então ele verifica tudo isso. E o password, ele verifica se não é vazio, não é nulo e se é maior que 6, tá bom? Essas validações. E aí, dependendo, ele devolve o texto aqui. Bom, então bem simples, não vou focar muito nisso, tá, galera? E esses validate eu tô chamando através de um mixin. Olha como eu coloquei aqui na minha tela. Coloquei com um mixin. E aí tem essas funções que vocês acabaram de ver. Bom,
Então eu coloco o if aqui, chamo com mixin e aí eu tenho acesso aos métodos aqui dentro da minha tela. Tá bom, galera? Tem outros jeitos também de fazer, que até jeitos melhores de você poder aplicar isso aí, mas vamos se ater aos testes novamente, tá? Então, galera, vamos iniciar aqui. Inicialmente, galera, eu vou aqui no meu controller, né, que é o que eu vou começar testando. Com o botão direito, cliquei nele e vou Go Testes. Isso aqui, ele vai criar uma pasta já para mim dentro da pasta de teste, com todas essas coordenadas de folders, né? Então ele vai criar o login, tudo aqui dentro. Eu vou criar aqui para vocês verem. Então aqui no teste ele já criou para mim, já criou com a marcação aqui que é um teste, tá bom? Então, beleza. Aqui não é um teste de widget, é um teste unitário, então vou colocar um grupo aqui, e vai existir um grupo de teste, tá? Aqui já foi, vou tirar esse tester aqui, que não é. O grupo não pode ser assíncrono, tá, galera? Deixar o mesmo nome. Beleza, agora vamos iniciar os testes, beleza? Primeiramente, vamos fazer uma marcação aqui, @generate mock. Tá. Esse mock é uma marcação do Mockito, tá bom? Como eu tinha falado no começo do vídeo. Tem um Mockito que vai ser responsável por criar nossas classes falsas e o Build Runner que vai nos auxiliar a gerar arquivos. Ele vai gerar códigos para nós, tá? É o famoso CodeGen. CodeGen são códigos clichês, tá bom, galera? 9 minutinhos de aula, de boa. Beleza, vamos lá. Então aqui é só passar a classe que eu quero que seja mocada. Muita atenção nesse passo. A classe mocada são as classes que a classe que você vai testar necessita. Então, por exemplo, o meu login controller, que é a classe que eu vou testar, ela precisa de um validator, de um snack bar e de um login view model. Então são essas classes que eu vou mocar, tá bom? Que essas classes são falsas, tá? Aqui o Copilot já mandou o papo aqui. Eu vou colocar como abstrata mesmo, não tem problema, tá, galera? E aí, na hora do teste, você vai estar executando as suas classes verdadeiras, tá bom? Então aqui eu vou gerar, vou rodar um código aqui para vocês verem, ó, que é o Flutter pub run build runner build. Tá? Esse código aqui, o Build Runner vai correr e vai gerar alguns códigos automáticos onde tem marcações, tá bom? Nesse caso, a linha onde eu coloquei esse generate mocks, tá bom, galera? Vamos lá, deixa ele correr aqui. E você vai ver que vai ser gerado um arquivo embaixo do meu. Beleza, enquanto ele está gerando aqui, já vou iniciar o nome dos testes, né? Vamos ter um teste chamado login with success. Beleza, faltou um C. Então C. E aí o corpo, tá? Vamos colocar o corpo assíncrono mesmo. Síncrono, será que vai precisar? Deixa eu... Vamos iniciar. Não vamos colocar assíncrono aqui. Inicialmente, tá? Beleza. Vamos ver se o Copilot chega aqui. Mas enfim, inicialmente vamos ter que acessar o nosso mock, né? Mock view model, mock validator e o mock snack bar, tá? Que é o que nós vamos passar. Deu um erro aqui no build run, vamos ver o que aconteceu. Ah, sim. Acho que porque como eu tava operando ele aqui, acho que aqui não precisa não. Acho que como eu tava operando aqui, mexendo, acabou dando um erro ali. Vamos rodar aqui, deixar parado. Beleza, galera. Deu para perceber que já lançou um arquivo aqui novo, né? E a única diferença é que é um .mock.dart, tá bom? Então ele tem todo esse código aqui meio confuso, meio estranho, né?
Mas se vocês forem ver, a única coisa que ele fez um fake, né? Até da comunicação aqui, que é o dado de retorno. Então ele fez um fake de tudo que nós precisávamos, tá? Então, do login view model, login view model devolve uma comunicação, tem uma comunicação fake aqui. Então, toda aquela classe que nós tínhamos que testar, né? A classe que era requisito como parâmetro, foi toda mocada, né? Então foi tudo criado como falso, tá? Você não precisa se ater a esse código aqui, tá bom? Então, beleza. E agora, como eu estava escrevendo o código aqui, vou apagar que eu coloquei no comentário. Beleza. Agora essas classes elas existem, né? Que vem desse arquivo aqui que nós acabamos de criar, tá? Então, nada mais é um mock da classe que nós queríamos, tá bom? Beleza. Agora vocês vão ver como é que funciona. Final. Vou criar aqui o meu controller. Esse é o controller real, galera. Que é o login controller aqui. Vamos importá-lo. Tá, então aí no meu login model, no meu login view model, eu passei o view model. Eu vou até colocar aqui como fake aqui para vocês. Já quando baterem o olho saber que é fake. Tá? Então essas classes aqui são fakes, tá bom? Por que nós queremos elas com o Mockito? Porque nós conseguimos controlar elas, o retorno, sem precisar ficar criando um monte de código. E também conseguimos ver se elas foram chamadas, né? Quantas vezes foram chamadas. Então temos diversos recursos quando usamos o Mockito para fazer essas classes fakes, tá bom? Esses códigos aqui que estão sendo gerados meio pula na tela, tá? É o Copilot, galera. Então ele tá bem aqui. Se você não tem um Copilot, galera, mas se você entende programação, eu recomendo fortemente você usar, porque o Copilot é uma mão na roda, principalmente para código clichê, igual eu estou fazendo aqui, tá? Mas se você está começando na programação, não recomendo tanto, porque ele vai pular etapas e você precisava aprender. Então ele vai te dar um código que você não entendeu nada, tá bom? Então se você sabe, recomendo o Copilot, ótimo. Beleza? Então vou explicar aqui para você. Mas que nem aqui também ele deu uma classe equivocada. O retorno é um communicate. Beleza. Vamos lá. Vou explicar aqui passo a passo, tá? Então aqui eu criei o meu controller, tá? Detalhe importante. Lembrando aqui que agora eu acabei de lembrar. Você vê que na minha view eu peço o controller por parâmetro. Ele pede como dependência. Ele não tá aqui dentro como... Ele não tá sendo instanciado aqui dentro. Tipo, controller... controller... Não diz controller, mas... Login controller. Eu não estou instanciando ele aqui dentro. Por que eu faço isso? Se você fazer dessa forma que eu mostrei agora, instanciando dentro da sua view, você não vai conseguir testar a sua view com dados mocados, porque a sua view vai estar chumbada com o seu controller. Quando você pede ele por parâmetro, você consegue criar um mock daquela classe, desse login controller, consegue testar as funções da sua view, tá? Nesse caso aqui você não conseguiria. Por isso que eu recomendo fortemente que você passe por parâmetro, tá bom? O seu controller. Beleza? Então vamos voltar aqui. No caso nós só vamos testar, fazer um teste unitário, tá? Então não vamos associar a view, beleza? Beleza, e aqui já tem um detalhe muito importante. Esse when, traduzindo literalmente aí do inglês, que significa quando, é uma classe do Mockito, tá? Então, o que está acontecendo aqui nessa linha 30? Está dizendo que quando eu chamar o meu validator fake, a função validate, tá? Essa função que ele chama na hora que ele faz o login, ele vai retornar um true, entendeu? Com o Mockito nós conseguimos devolver retornos que nós mesmos configuramos, sem mesmo criar a classe em si, tá bom? Então ele serve muito para isso. Então quando ele chamar o validate, que é quando ele vai fazer o login, ele vai retornar um true, tá? Porque o nosso teste é justamente de um sucesso. Deixa eu fechar aqui, que eu acho que está muito cortado o código, beleza? Que é um teste de sucesso, beleza? Então vamos avançando aqui. Beleza.
E quando ele chamar o login view modo, a mesma coisa. Esse named, né? Quer dizer que ele pode passar qualquer parâmetro. Independente do parâmetro que ele passar, vou retornar um communicate do tipo true, tá bom? Quando você for usar esse named, você sempre coloca aqui uma string o mesmo nome do parâmetro, senão dá erro, beleza, galera? E aqui, iniciando aqui, vamos chamar o controle login, tá? Ele é um feature, nós podemos dar um await aqui, sem problema nenhum. Ele vai reclamar que o teste não é assíncrono, coloquei o teste como assíncrono, tá, galera? Então ele vai chamar aquela função de login. E aqui eu vou verificar primeiro se a minha função de login foi chamada uma vez, tá? Vou verificar se meu show snack bar foi chamada nenhuma vez, tá bom? Tem um 0 aqui. Por quê? Porque como o teste é de sucesso, no sucesso aqui ele não chama o meu snack bar. Tá vendo? Ele só vai dar um print, tá bom? E também eu posso pegar o retorno aqui. E posso verificar se eu retornou do mesmo tipo que eu retornei ali no communication. Então, no caso aqui, o meu retorno... no caso, o controle, ele não tem nenhum retorno, né? Faz todo sentido. Copilot te ajudando aí. Então, beleza. Então, ele não deve chamar o meu snack bar, certo? Ele não deve chamar o meu snack bar, porque é um de login. Aqui... eu poderia até colocar uma função como go to homepage. Ele chama por parâmetro e aí eu passava essa classe também junto com ela. Eu mocava novamente e verificava se ela foi chamada. Tá, mas nesse caso eu não vou me ater a isso, tá bom, galera? Beleza, eu vou fazer... Não deixa assim, está ótimo. Beleza, então vamos voltar aqui. Então aqui nesse caso o que está acontecendo? Ele está chamando o login. Esse login vai dar true para qualquer caso que ele passar. Ele vai verificar se chamou uma vez. Se não chamou, isso daqui vai dar erro. Ele vai verificar também se o meu snack bar não foi chamado nenhuma vez, tá bom? E vamos rodar esse teste aqui. Então, rodando os testes aqui. Tá rodando os testes. Tá rodando o teste aqui. Mas ó, já deu um erro. Chama usar, por favor, use verifique never. Beleza. O que ele está dizendo? Quando for do tipo... quando você quer que a sua função... quando você quiser verificar que a sua função nunca foi chamada, não use o called com parâmetro 0. Use o verify never, que é o que nós vamos fazer agora. Tá bom? Então, é nesse caso aqui, tá bom? Então, vamos usar o verify never. E vamos tirar esse called. Isso. Beleza. Vamos rodar o teste novamente, tá, galera? Beleza, agora o teste já passou. Você viu que deu um okzinho aqui, tá bom? Então, galera, esse tipo de teste, quando você faz, se algum programador tá fazendo código, né? Deu uma de maluco. Deu uma de maluco agora e ele vai dizer que toda vez que alguém logar, ele vai retornar essa função dizendo que deu erro. É um maluco. Mas vamos testar de novo aqui. Ó, só alterei lá e vou rodar o teste novamente. Aqui está dizendo que era para aquela função nunca ser chamada, né? Vamos ver. Deu erro. Tá vendo por quê? Ele chamou a função, e aqui mostra o parâmetro que ele passou, erro ao realizar o login. O que é errado, porque nós retornamos um true. Esse teste é de login com sucesso. Não deveria ser chamado esse snack bar, tá? Novamente, se fosse um código real, na empresa real, esse show snack bar provavelmente seria chamado de show snack bar error, para você poder identificar e até saber quando chama um tipo de snack bar ou outro, tá? Nesse caso é um snack bar genérico. Beleza? Então, você viu como os testes funcionam, né, galera? Vou apagar aqui. Tá?
E vamos agora fazer um teste de erro, beleza? Vamos testar quando der erro. Vou copiar esse código aqui. Mas eu acho que até o Copilot é mais prático. Login with error. Beleza, agora é um teste de erro, tá bom, galera? Vamos lá. Deixa aqui. Beleza, então criei aqueles mocks novamente, tá bom? Sempre é bom criar os mocks novamente para não usar a mesma instância do antigo. Criei o controller novamente. Quando eu retornar agora, ele retornou um true aqui, mas eu não quero true, agora eu quero um false. Ele vai retornar um false, tá? Só para vocês entenderem aqui. A minha ViewModel, ela tem o Object Communication, ele tem se foi um sucesso ou não, tá? Então, quando eu digo que eu estou retornando um falso, é sobre isso aqui, tá bom? Lá. Não aqui, tá, galera? Ah, sim. Ó, já é equivocado, o palito certo e errado. Então, o validator vai ser true, tá? Porque foi validado os dados da tela, vamos pôr que ele configurou tudo certinho lá e foi validado, beleza? E aí, mas agora ele vai retornar que o login no meu banco de dados tá errado. Deu algum erro, esse usuário é inválido ou alguma coisa assim, tá? E ainda nós podemos passar uma mensagem. Aqui vou passar uma mensagem, vou criar uma mensagem aqui, tá? Erro ao realizar o login, tá? Vou colocar um 458 aqui. Acho que lá no código já tem uma mensagem assim, só para não ler. Então essa mensagem eu vou passar aqui no retorno, hein, galera? No retorno, tô passando no retorno. Quando ele chamar o meu login ViewModel, é o fake, que é o que eu passei para ele. Por isso que é muito importante usar abstrações, tá? Quando ele chamar o login, beleza? Com qualquer tipo de e-mail, qualquer tipo de password, tá bom? Beleza. Ele vai retornar essa mensagem, vai retornar um false. E aí eu vou chamar meu login controller, vou deixar um await aqui. Beleza, ele vai verificar se foi chamado uma vez. Vai verificar. Agora sim meu snack bar tem que ser chamado uma vez. E agora eu não vou passar N, qualquer coisa, qualquer mensagem. Eu quero uma mensagem específica, porque é justamente a mensagem que eu passei aqui. Porque se vocês forem ver no código, né, no código original aqui, quando a resposta não é um sucesso, ou seja, ela não é, o sucesso aqui é falso, ele retorna o meu snack bar com a mensagem. Ele só passa essa mensagem aqui se a mensagem for nula. Nesse caso, ele tem que chamar com a mensagem que eu devolvi da minha ViewModel, beleza? Faz parte do nosso teste. Então vamos rodar aqui. Vamos ver se vai ser ok. Beleza, o nosso teste passou. Para confirmar, galera, sempre é ideal fazer um teste de erro, e um teste de acerto. Tá? Nesse caso aqui, eu estou passando qualquer mensagem. Não estou passando a mensagem que a minha ViewModel está devolvendo. Então vamos fazer um teste aqui para ver se funciona. Nesse caso aqui tem que dar erro esse teste. Teste de erro tem que dar erro. Vamos lá. Beleza, deu erro, tá vendo? Por quê? A mensagem que ele chamou foi essa. Ele chamou a função de fato, mas eu queria uma função específica, com uma mensagem específica. E não foi o que aconteceu. Tá. E aí deu esse erro. Então vamos voltar ao nosso controller. Beleza, aqui já funciona. Você vê que nós conseguimos testar todos os fluxos, todas as condições de uma função. Parece meio trabalhoso, e de fato é, mas quando você tem um código gigante, principalmente se você trabalha numa empresa gigante que passa muitos programadores, que eu falei para você, às vezes um programador por acidente pode colocar um retorno errado, e isso é identificado através do nosso teste, tá bom? Beleza? Então vamos rodar de novo aqui só para confirmar. E agora, galera, eu vou fazer um outro teste que eu acho que seria bem legal para vocês verem, que é um teste de parâmetros específicos dentro de uma função. Tá.
login com usuário. Esse login, depois esse nome é só para identificar. O que eu vou fazer nesse teste aqui, galera? Eu vou fazer um login que seja um usuário específico, tá? Vou te mostrar agora. De vez nós chamar nnamed aqui, nós vamos criar um aqui, ó. Final e-mail. Deixa eu parar de completar. Aí, galera, depois que você tem um copilot, você fica muito preguiçoso para escrever coisa. Gmail, esqueci de colocar aqui no string. Sim, eu terminei com 2 aspas, comecei com uma, beleza. Então não precisa da string, de verdade. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então aqui, de vez eu colocar esse nnamed, eu vou esperar que seja só com esse tipo de parâmetro, tá bom, galera? Então esse retorno só vai acontecer quando chamarem a função com esses 2 parâmetros. Tem que ser igualzinho, beleza? Então, mesma coisa aqui. E aí você fala, tá, mas como que você vai colocar no controller para ele chamar esses 2 parâmetros? Ó, já colocando errado aqui. Aí que vem a parte também de desacoplamento. Se vocês forem ver no nosso controller, ele tem o e-mail controller, password controller. E esses que são passados aqui para nossa viewModel. Tá vendo? Elas são passadas de forma de texto aqui, não tem problema. Então tudo que nós precisamos fazer é colocar o texto que nós queremos dentro dele. Como ele está dentro do controller, nós só precisamos, controller, como o Copilot já completou aqui para nós, ele vai completar o password também. Ele já ia escrever aqui, beleza. Fake não precisa, então o que eu estou fazendo? Eu estou injetando o valor que eu quero dentro do password, ok? E aí agora eu vou rodar e ele também tem que funcionar, beleza? Beleza? Passou mais um teste, passou. Agora eu vou mostrar para vocês como seria se desse erro. Nesse caso eu estou passando um string e-mail, um string password. Não estou passando esse valor aqui. Se nós formos olhar, é para dar erro, porque os parâmetros são diferentes, tá? O Mockito ele vai bater esses parâmetros aqui, porque você passou algo. Então, tecnicamente aqui era para dar erro. Igual deu erro aqui, tá vendo? Vai dar um erro de stub, algo desse gênero. Ele vai passar aqui o problema, que foram os parâmetros que ele não encontrou. Foi isso que aconteceu aqui. Ele não encontrou nenhuma função que foi chamada com esses parâmetros que você me passou. Bom? Então é mais um teste aí passado, galera. Então esse passou também. Galera, um detalhe. Quando você for fazer o verify, é necessário ter um when antes, tá bom? Então, tipo, vou apagar aqui um when e também, como esse login ele vai chamar o meu viewModel, que é um mock, é necessário ter o when, senão vai dar um erro também. Ó, vamos rodar aqui. Deu erro também. Dá um erro de stub, que não foi encontrado os argumentos, porque o when ele de fato não existe, tá bom? Então, lembre-se bem de colocar todas as funções que participam, né, desse processo, de colocarem ela aqui com os dados fakes de retorno, tá bom? Senão pode dar um erro para você. Tá? E se você quiser fazer outro teste aqui, ó, para ver se essa função realmente está funcionando, mesmo que já tenha ali, vou trocar para false aqui, que deve dar erro. Então toda a minha função deve quebrar dali em diante. Porque o show snack bar vai ser chamado, então já é um erro aqui que também dá. Então, tá vendo? Nós conseguimos testar absolutamente tudo. Vou voltar aqui como true, beleza? E uma coisa que eu tá estendendo muita aula, queria que fosse uma aula curta, mas difícil explicar muita coisa em pouco tempo. Talvez eu traga outro conteúdo explicando como você testa o seu repository, mas a base é o mesmo, tá, galera? Eu só foquei nos testes, independente se é um login ou não, tá? Mas agora eu vou trazer um conceito aqui para você, quando você vai em relação a testes, que vai cair muito ali no seu login controller. Tá. No começo eu tinha falado para vocês que nós colocamos o form key login aqui, o form key login aqui.
para não criarmos ele dentro da nossa classe, como nós fazemos aqui dentro do nosso validator aqui, ó. Tá vendo que ele cria aqui dentro? Por quê? Eu vou te mostrar agora. Vamos supor agora que eu não vou utilizar mais esse validator, né? Eu vou chamar o privado aqui que eu acabei de criar. Certo? Então, o login que minha tela recebe é o mesmo que o meu controller criou, certo? E aqui o validator dele vai ser o current state. Ai, tem dois. Então vou chamar ele direto aqui. Se vocês forem perceber. Vocês perceberem, eu estou chamando ele direto aqui. Ponto current state. Aqui não vai porque é interno. Aqui mesmo. Current state. Ponto validate. Tá acontecendo aqui? Tá a mesma coisa que eu chamei ele no validator, se vocês forem ver. Tá? A única coisa que tem esse negocinho aqui de... Quer dizer que isso daqui pode ser nulo, tá? Poderia colocar a mesma coisa aqui, tá? Beleza. E agora eu vou rodar o teste novamente aqui, galera. Pra vocês verem. Vamos testar aqui um... Pode ser esse aqui mesmo, né? Teste aqui depois que eu alterei era para dar certo, tá? Então ele dá um erro gigantesco, galera. Por quê? Se você for ver aqui o erro, eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou dar uma enxugada para você. Ele tá chamando widget, ele tá chamando coisa de run app que não foi chamado. Tá todo um problema de widget, de construção, tá? Por que esse problema acontece? Porque no seu controller, como você criou esse global key aqui dentro, e esse global key acessa um estado, também ele tem acesso a contexto, e esse global key, ele deve ser chamado dentro de um form, e um form é um widget, e o widget tem que estar dentro de um contexto, tem que ter um contexto, tem que ter um estado. E no seu teste unitário isso não é possível ter, a não ser que seja um teste de widget. Então quando você joga esse form key login dentro do seu controller, você impossibilita um teste unitário. A não ser que você faça uma gambiarra gigante só para fazer o teste. Então você vê por que eu coloco uma abstração de um validator, porque eu consigo mocar o resultado. O meu validator, na verdade, aqui, essa classe abstrata que nós mocamos ali dentro do teste, esse validator aqui, a única coisa que ele tem que fazer é retornar um true. Eu não estou dizendo para ele usar o meu form key login, de fato. Ele retorna um true. No caso é esse o contrato, é retornar um true no meu validator ou um false, no caso um booleano, né? Ele tem que retornar um booleano, se é válido ou não. Não necessariamente ele tem que retornar essa função aqui. Por isso que nós abstraímos e usamos um mock para decidir o que nós retornamos, tá? Se você faz isso no seu controller, eu não consigo testar, é impossível testar. Porque ele vai estar chamando o contexto obrigatoriamente, tá bom? E aí acaba que quebra o seu código e você não consegue testar, porque o seu teste unitário aqui, no login, você não tem um widget, você não tem form, você não tem nada, entendeu? Então por isso, eu recomendo fortemente que ao usar login, ao usar snack bar, também o snack bar é o mesmo problema. Como você vai testar se essa função foi chamada, se fosse um scaffold, deixa eu ver aqui, completei. Um scaffold message que tem um contexto. Como você vai testar isso num teste unitário? Não dá, o seu teste unitário não tem contexto. Por isso que você tem que abstrair esse tipo de função. Nesse caso aqui, a minha função ela retorna ela acaba retornando o getIt, né? O getX no caso. O getX ele não tem context, né? Mas poderia ter um contexto, não tem problema. A única coisa que você vai fazer é que o seu login ele vai pedir um contexto para sua view e segue o baile, não tem nenhum problema. Mas para você rodar, isso que eu tô falando, você pode chamar um snack bar que precisa de contexto, contanto que seja de uma classe abstrata. Então essa classe abstrata ela poderia pedir um context aqui, sabe? Ela poderia pedir um context que o seu login ia pedir para view modo, para sua view, tá? Mas nunca chamar diretamente com scaffold.context, tá? Chumbar, porque aí você não consegue mocar, porque já está embutido na função esse scaffold com contexto, tá bom?
Então sempre abstrai esses tipos de funções para que você consiga fazer testes, beleza, galera? Então, galera, eu acho que ficou bem explicativo. Eu acho que a aula também já ficou muito longa. Eu não gosto de fazer aula muito longa porque eu acredito que fica muito maçante, tá? Mas talvez eu possa trazer novos testes para você ver também de outra forma, como testar outras classes, como por exemplo outras, outras camadas, né, por assim dizer, tipo um repository, um data source, tá bom? Mas eu acho que ficou bem explicativo, tá, galera? Então, se você não entendeu alguma coisa, ficou algo meio com dúvida, comenta aí que eu faço outro vídeo. Sinceramente, faço outro vídeo explicando melhor, algo que você ficou com dúvida, tá bom? E beleza, se você gostou aí, curte aí e não esquece de entrar lá na comunidade do Flutter RP, beleza? Valeu!